Simbora! Estamos em Berlim. Vamos passar informações para vocês hoje. Aquelas informações que a gente sabe que vocês gostam. Comparar países com a Irlanda. A gente já comparou a Espanha, já comparou Portugal e hoje a gente vai comparar a Alemanha. Estamos em Berlim aqui na BSBI, a Berlin School Business and Innovation. E quem vai contar essa história pra gente hoje, quem vai conversar com a gente hoje, é o Eric, né, Eric? Eric já morou na Irlanda e hoje mora aqui na Alemanha e vai fazer essa comparação pra vocês, né, amor? Eric chegou na Irlanda em 2016, não foi? Isso, correto. Ficou quanto tempo estudando como intercambista lá? Eu acho que eu fui intercambista como um ano na Irlanda e depois eu consegui um visto de trabalho, onde eu deixei de ser estudante de inglês na Irlanda e aí eu comecei a trabalhar para uma empresa, para uma escola de inglês, inclusive, em Dublin. E você ficou quanto tempo na Irlanda, Eric? Eu fiquei na Irlanda em torno de 4, 5 anos, mais ou menos. Que foi, então foi bastante tempo. Foi. E aí depois, graças a Deus, os caminhos me levaram aonde eu acabei vindo trabalhar para a BSBI, ainda quando eu estava na Irlanda. E agora, recentemente, mais ou menos há 7 meses atrás, eu me mudei agora para a Alemanha. Isso mesmo. Então, assim, quando a gente faz esse vídeo de comparação, a gente pega aquela coisa básica que a pessoa precisa saber quando está no Brasil. Perfeito. Custo de vida, clima, adaptação. Conta um pouquinho da sua experiência lá, custo de vida na Irlanda e custo de vida aqui. Vamos fazer essa comparação. Bem, então vamos lá. No ponto custo de vida, o custo de vida na Alemanha hoje ele é mais baixo. Simplesmente porque a Alemanha está dentro do continente europeu, a Irlanda é uma ilha, né? Então automaticamente produtos para chegar na Irlanda custa-se mais caro, porque tem que ir de barco. Automaticamente, então quando você vai num supermercado, você percebe que os preços dos produtos aqui, eles são um pouco mais baixos. Do que na Irlanda. Do que na Irlanda, sim. Isso, comparado com a Irlanda. Aluguel é incrivelmente mais baixo. Era esse ponto que a gente ia começar, né, no caso. Aluguel é algo que a gente fica muito preocupado, que é o que a gente gasta mais. No caso, assim, o aluguel aqui, ele é mais barato que na Irlanda. Sim. Mas as casas, a qualidade das casas, elas são melhores que na Irlanda também? Sim. Então esse que é o grande benefício. Hoje o aluguel é mais baixo e a qualidade da casa é maior. Então hoje é muito comum aqui na Alemanha, quando você vai alugar uma casa, você encontrar uma casa que tem a janela que se chama double glazed. É uma janela que ela tem 2 vidros, é uma janela especial para país frio. E esse sistema de 2 vidros na janela faz com que a casa fique mais quentinha. Além disso tem os heaters, né, os aquecedores aqui, que é muito comum aqui na Alemanha. Todos os quartos, eles são bem aquecidos e o sistema de aquecimento, além de ter o radiador, que eles chamam, que o radiador é um ferro que fica do lado de fora, na parede ali mais ou menos, né, dentro do quarto, e passa o ar quente ali dentro e isso esquenta o ambiente. Sim. Só que a diferença aqui na Alemanha é que muitas casas, o radiador, ele também passa por baixo, no chão. Então o calor, ele esquenta o chão e esquenta a parede. Ou seja, a casa aqui na Alemanha, pelo que eu percebo, elas acabam sendo mais quentes. Diferente da Irlanda, onde a casa na Irlanda, ela muitas vezes é feita de madeira ou ela é muito antiga por causa da legislação na Irlanda que não pode derrubar a casa e construir uma nova. A casa, ela acaba entrando ar do lado de fora. Eu acho que, pelo menos algumas casas que eu morei na Irlanda, você colocava a mão perto da janela, sim, você sentia ali um pouco de arzinho frio entrando dentro de casa. E é diferente aqui na Alemanha, porque mesmo uma casa muito barata, onde você está pegando um aluguel muito barato, você ainda tem essa qualidade simplesmente porque depois da Segunda Guerra Mundial, sim, muitos prédios foram destruídos, foram reconstruídos. Então aqui na Alemanha as casas são mais novas. Perfeito. Elas têm essa, vamos dizer, essa tecnologia, né? Que infelizmente na Irlanda não tem, porque as casas são muito antigas. Sim. Né? E eu acho que vale destacar um ponto aqui, tá certo? A gente não tá aqui falando mal da Irlanda, até sim, porque a Irlanda foi o pontapé inicial para muita gente, foi uma mãe para muita gente, foi o pontapé inicial para eu e Indy, foi o pontapé inicial para o Eric, que também conseguiu trabalho na área, hoje trabalha na Alemanha, porque também foi para a Irlanda. Só que assim, como a gente tem a visão de ter morado, né, em outros países, algumas pessoas vão preferir morar na Alemanha, outras vão preferir morar na Irlanda. Pelo que a gente conversou com o Eric, ele prefere muito mais a Alemanha, tá certo? É o ponto de vista dele, mas tem pessoas que vão vir pra cá, não vão gostar, vão querer ir pra Irlanda, enfim. Vale destacar. É a experiência dele, é a opinião dele. Porque às vezes algumas pessoas vão no comentário e falam assim, porque você falou mal. Não, a gente não tá falando mal da Irlanda. Né? Não, isso é importante mesmo você comentar isso, porque assim, pra mim, a Irlanda, eu sou muito grato à Irlanda, né? A Irlanda foi uma mãe, né? Quando eu vim pra
cá, para a Europa, e eu comecei, a Irlanda ofereceu muitas oportunidades, então é importante mesmo dizer isso, que a gente não está criticando. Eu acho que, na minha opinião, é um momento da sua vida. Se você ainda não fala inglês, eu acho que a Irlanda hoje é um dos melhores destinos para você aprender inglês. Sim. Porque os outros destinos é muito difícil, né? Vou aprender inglês nos Estados Unidos. É muito mais difícil. Você não consegue trabalhar e estudar ao mesmo tempo lá. Então a Irlanda hoje ela oferece muitas oportunidades para quem quer aprender inglês. Agora, quando você já aprendeu inglês e você já está num outro nível agora de carreira, eu acredito que abre-se a porta para a Alemanha. Então a Alemanha é um lugar onde você vai ter mais oportunidades. Então, eu acho que é importante mesmo falar isso que você falou. Sim, acho que são fases, né? Como a gente estava falando, a faculdade. A gente cogitou fazer faculdade na Irlanda. Mas se fosse para escolher hoje, eu quero fazer uma faculdade, eu acho que a Alemanha seria uma opção muito melhor. Porque Depois da Irlanda, né? Isso, depois da Irlanda já vem com inglês, porque os cursos aqui são administrados em inglês, então são fases. Acho que nessa fase, assim, de faculdade, tem muita gente que faz faculdade depois na Irlanda só para ficar. E talvez aqui, na Alemanha, você consiga ficar e prosperar e um pouco pagando mais. um pouquinho mais barato também no custo, né? É. Aí a gente falou no caso de aluguel, falamos também de supermercado, agora vamos falar de qualidade de vida. Onde você tem mais qualidade de vida para você, na Irlanda ou aqui? Eu acho que para mim, assim, a Alemanha hoje, ela te oferece mais qualidade de vida simplesmente por causa da localização geográfica dela. A Alemanha, ela tem mais dias de sol, ela é mais quente, então quando eu morei na Irlanda, eu lembro que você tinha aquele um dia do ano ou aquela uma semana do ano que você tem que aproveitar. Se fez sol, você tem que aproveitar. É pecado ficar em casa quando faz sol, né? Então, e muitas vezes até eu via pessoas no escritório, até os próprios irlandeses, né, que eles ligavam e falavam que estavam doentes, né, e não ia trabalhar. O famoso call sick. Isso, acontece muito, gente. Porque é aquele dia quente na Irlanda, né, e as pessoas têm que ir curtir, têm que ir pra praia, né, vamos dizer assim. Agora, aqui na Alemanha já não acontece isso. Na Alemanha, quando chega no verão, você tem vários meses de calor. E eu tô falando assim, gente, de 30, 35, teve dia aqui que bateu 40 graus. Então, assim, é muito quente mesmo. Então, assim, tanto é que se você sair na rua para ir fazer um passeio de algumas horas no parque e você não passar protetor solar, você fica bem queimado. Então, assim, para ter uma ideia do calor, né? Exatamente. Isso é muito bom, tá certo? Porque você vai conseguir aproveitar. Porém, entretanto, todavia, Sim. no inverno é frio. É frio. É Aqui, frio. no inverno, neva, né? Então, Sim. aqui a gente vê aí, obviamente que não é uma neve que nem você vê nos filmes, né? Aquele tanto de neve que nem no Canadá, né? Mas assim, neva, faz frio, né? E isso que é legal, né? Que você tem esses dois lados. Você tem o verão, você tem o calor, você tem a neve, você consegue sair no parque, construir um boneco de neve e tudo mais. Sim. Mas uma coisa que eu vejo que é muito interessante sobre aqui é que como a Alemanha não tem o vento que tinha na Irlanda, isso você percebe muita diferença, Sim, né? Sim, a gente chegou aqui agora, esse vídeo está sendo gravado em novembro, é outono, tá Sim. frio, ainda mais que a gente tava na Espanha e o clima lá tá um pouco melhor. Tá muito frio, mas o vento não é o mesmo da Irlanda. Gente, na Irlanda, o frio, você pode estar todo agasalhado, mas o frio ele vem no seu rosto e não tem corta, né? Parece que tá cortando, né? O frio dói na Irlanda. E eu tava vendo que isso já é uma vantagem, né? Ah, com certeza. Eu acho que, por exemplo, eu lembro quando eu morava na Irlanda, se eu ia sair na rua, especialmente agora em novembro, dezembro, né? Tinha que sair com luva, com touca, colocar o cachecol aqui no rosto pra tampar, né? Nariz. Nem precisa de máscara mais, né? Por causa do cachecol. E então você tinha que se cobrir bastante. Aqui eu vejo que quando eu e minha esposa nós chegamos aqui, o primeiro dia nós saímos assim agasalhado igual na Irlanda e a gente passou um calor danado, porque a gente não esperava. Então essa que é a grande sacada. Eu percebo que aqui pelo menos você tem essa questão de você sair com uma jaqueta leve, um agasalho leve, muitas vezes não precisa sair de touca, definitivamente não precisa usar luva ou cachecol para tampar o rosto, dá para sair porque não tem aquele vento forte. É frio, obviamente, gelado, mas assim não tem aquele vento forte jogando frio no seu rosto, cortando. Sim. Então essa é uma grande diferença que eu percebo em questão de qualidade de vida. Eric, assim como eu e Rafa, veio com a esposa dele, né? Foi pra Irlanda, tava aqui. E a galera que tá no Brasil, tem muita gente que acompanha a gente que é casal também. Sim. E gosta de saber de valores. Mais ou menos, qual era o seu custo de vida, assim, no valor lá na Irlanda, com aluguel, com tudo, e aqui na Alemanha? Só pra galera ter uma base. Olha, só pra vocês terem uma base, hoje eu posso dizer que eu consegui reduzir o meu aluguel em mais ou menos
menos uns 30% com relação à Irlanda, né? Isso numa casa só eu e minha esposa, sem compartilhar a casa com ninguém. Eu vejo que muitos dos meus alunos, quando eles moram na Irlanda, eles acabam compartilhando casas. E depois, quando eles vêm aqui para a Alemanha, eles veem que, pagando o mesmo valor que ele pagava na Irlanda, aqui na Alemanha ele consegue morar sozinho. Só para vocês terem ideia, e entrando um pouco na questão do aluguel, hoje você consegue alugar um apartamento, não um estúdio, um apartamento aqui em Berlim, com um quarto, uma sala, uma varanda, uma cozinha, uma vaga de garagem, um banheiro, né? Não pode esquecer. E senão vai ter que usar do vizinho, né? Aí, então, um apartamento completo, vamos dizer assim, um apartamento com uns 45 metros quadrados, 50 metros quadrados, que é um apartamento pequeno hoje no Brasil, né? E você consegue pagar em torno de uns 800 euros por mês de aluguel com o aquecimento incluso. Na maioria das vezes, o aquecimento já está incluso. É mais barato mesmo, porque quem acompanha a gente há mais tempo sabe que a gente morava no ovo lá na Irlanda. Era só nosso, era só eu e Rafa, mas a gente pagava 850 euros, o que foi um achado. Porque a gente achava estúdio do mesmo tamanho por 1.000, 1.050. Então, realmente, ter essa divisão... A gente não tinha divisão, era uma coisa que incomodava. E ter essa divisão por 800 euros realmente é bem mais barato. E uma coisa que vale destacar também, que a gente estava conversando com o Eric aqui, Berlim é uma cidade muito cosmopolita, né? Não sei se vocês sabem da história, mas existiam duas Berlins, né? Oriental e Berlim Ocidental. Então, depois que se unificou isso, e as oportunidades foram pegando para os dois lados, muitas pessoas de várias nacionalidades vêm para cá. Inclusive, tem bastante turco aqui, né? Acho que a segunda ou a primeira maior nacionalidade que tem aqui. É a maior nacionalidade. Tem mais turcos, né? Isso é a maior nacionalidade. Inclusive, a comida oficial de Berlim é o kebab, Nossa, que é turco. É o kebab. Dublin também é muito cosmopolita, só que assim, Multicultural, multicultural também, só que não é como Berlim, porque no caso, a Irlanda inteira, né, ela tem 4 milhões de habitantes, quase 5 milhões, acho que vai chegar esse número agora, mas só aqui em Berlim já é quase esse número de pessoas, né? É quase a população da Irlanda, só Berlim é quase a E população da muitos imigrantes. E em relação a isso, onde é que você acha melhor? Né? Você acha melhor aqui na Alemanha, aqui em Berlim ou em Dublin lá? Essa questão de ser mais cosmopolita, de ser mais aberta para estrangeiros. Eu acho que como brasileiro, a Irlanda, você se sente um pouco mais em casa, porque a comunidade brasileira na Irlanda hoje é muito forte, inclusive em Dublin. Eu sempre falo que qualquer loja que você entrar em Dublin, se você falar português, alguém vai te entender. Né? Você chega lá, bate, oi, tudo bom? Aí o cara, how are you? O cara vai olhar pra você, oi, tudo bom? Então era muito comum na época que eu morava na Irlanda, às vezes você vai num restaurante, você vai no supermercado, você encontra algum brasileiro ali, e fora a quantidade de supermercados brasileiros que tem em Dublin, né? Então eu acho que isso daí, você como brasileiro, você se sente um pouco mais em casa em Dublin do que aqui em Berlim, porque em Berlim a população brasileira é menor. Mas, por outro lado, a quantidade de imigrantes, é que nem você falou, é muito maior aqui em Berlim. Sim. Então, você como imigrante morando no exterior, você se sente um pouco mais bem recebido. Porque você entra numa loja, na maioria das vezes, quem está te atendendo, muitas vezes não é um alemão, é um imigrante. Então, ele também é que nem você. Então, ele entende ali a sua situação. Obviamente, muitas vezes você vai entrar na loja e só tem alemão lá. E às vezes acontece deles também não falarem inglês. Então, você vai ter que tentar ali conversar em alemão com eles. Mas, o fato de Berlim ter uma grande população de imigrantes permite que quando você vai no cabeleireiro, ou você vai no supermercado, ou você vai no restaurante, sempre tem alguém ali que fala inglês. Então, se você fala inglês, você consegue se virar aqui em Berlim. Não é sempre, não é 99% das vezes. E em relação a trabalho, onde é que você acha melhor para arrumar trabalho? Aqui ou em Dublin? E eu falo nesse aspecto assim, arrumar trabalho assim, quando a gente chega com a vida de estudante, às vezes a gente vai trabalhar no café, a gente vai trabalhar de cleaner. Eu vou falar nesse ponto e vou falar também no ponto profissional, depois que a gente passa desse nível, que a gente vai procurar algo na nossa área. Nesses dois pontos, onde é melhor? Irlanda ou Alemanha? A Alemanha hoje ela tem uma maior oferta de trabalhos, né? Então hoje, só para vocês terem ideia, a maior parte da população alemã são as pessoas que têm 60 anos ou mais. Então elas estão se aposentando, saindo do mercado de trabalho. E o outro lado aqui, onde são os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, representa 25% dos que estão saindo. Ou seja, para quatro pessoas que estão se aposentando e saindo, você só tem uma pessoa se formando no high school e entrando. Ou seja, isso significa que ainda tem 3 vagas em aberto, né, que não estão sendo preenchidas. Aqui a demanda é tão grande, só para vocês terem ideia, que eu tenho um aluno que já começou a trabalhar em empresa, trabalhou 2 meses
já recebeu proposta para ir para outra, pediu as contas depois de 2 meses e foi para outra ganhando o dobro. Então, assim, acontece muito disso aqui, do aluno entrar, arrumar um emprego e muda, e muda, e muda. Então, eu acredito que assim, tanto pro, vamos dizer assim, um emprego num restaurante, ou num supermercado, ou num hotel, como um emprego na sua área, os dois existe uma demanda muito grande. Hoje, conforme as estatísticas oficiais do governo, 91% dos alunos que se formam, seja no mestrado ou no bacharelado, 91% estão empregados. Sim. Ou seja, 9 a cada 10 já estão empregados ali quando se formam. E a questão que eu vejo, pelo menos, muitos dos nossos alunos, eles encontram um trabalho na área. Porque aqui na Alemanha, o alemão, o inglês, não é o idioma oficial do alemão. Então, a exigência de inglês do alemão é menor. Então, quando você vai fazer uma entrevista, mesmo se você falar inglês, mas você não fala fluente, você comete um errinho ou outro, o alemão te dá uma colher de chá. Entendi. Porque ele também não fala inglês fluente, entendeu? Então, e eu vejo que isso era uma grande diferença, pelo menos quando eu morei na Irlanda, porque quando você vai fazer uma entrevista numa empresa irlandesa, o nível de exigência de inglês é bem alto. Eles querem que você fale inglês ali perfeito. Então, isso às vezes acaba sendo uma barreira, né? Então, eu vejo pelo menos nesse quesito que acaba sendo mais fácil para os alunos encontrar trabalho na área aqui na Alemanha. Esse é o que a gente vê na maioria dos nossos alunos, que já chega aqui em questão assim de 2 meses já está trabalhando na área. Perfeito. O Eric, ele trabalha aqui na BSBI, como a gente falou para vocês. Vocês podem também entrar em contato com eles. Eu vou colocar o link aqui na descrição para vocês entrarem em contato, saber a questão de orçamento, como é que faz para estudar aqui. A gente fez um vídeo aqui muito bacana mostrando a estrutura da BSBI, mais uma vez, destacando que essa é a opinião do Eric, foi a nossa opinião em relação a isso, porque tem muita gente que pode chegar e falar, mas vocês estão falando mal. Não, a gente não está falando mal, a gente está comparando. São experiências. Exatamente. Como o Eric falou, existem níveis, né? Quando a gente chega, que a gente é intercambista num local, depois a gente quer melhorar o nível. Ou a gente vai continuar, ou a gente vai mudar para outro país, né, amor? Sim. Porque existe um depois da Irlanda. Existe um depois da Irlanda, que às vezes a gente fica só preso ali, Irlanda, e não vê essas possibilidades ao redor. Eu acho que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas que estão na Irlanda, tá ali para acabar aqueles 2 anos e não sabem o que fazer. Então, isso é um vídeo, porque eu acho que esse vídeo vai te ajudar bastante. Então... Ou fazer, no caso, também o contrário. Em vez de, às vezes, ir para Irlanda direto, vir para Alemanha direto, como foi o caso se você tiver um inglês. Como foi o caso de Flávia. A gente também entrevistou Flávia. Ela contou como é que tá sendo a experiência. Ela saiu do Brasil. O primeiro país dela foi a Alemanha. Ela ia para Irlanda, mas decidiu vir para cá e foi a escolha dela, no caso. Cada um vai ter uma escolha e o país que você escolher tem que se alinhar ao seu perfil também, né? De frio, de clima, de qualidade de vida. Enfim, então esse vídeo é para sintonizar vocês em relação a isso. Lembrando que falamos também comparando Irlanda e Portugal, Espanha e Portugal. Você pode ver esse vídeo, eu vou linkar também aqui no final do vídeo. E é isso, né, amor? É isso, obrigada por ter assistido até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, porque tem que abrir a mente, gente. O povo pergunta muito isso, idade e tal, e eu não vou ficar com medo. Tem que abrir a mente, pesquisar e ver o que se encaixa melhor pra você. Exatamente. Se chegou até essa parte do vídeo, não esquece de se inscrever no canal se ainda não tá inscrito. Dá o seu clicar like. nesse botão de gostei, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que quer fazer intercâmbio, ou que já faz intercâmbio e não sabe o que é que vai fazer depois que acabar, por exemplo, o intercâmbio na Irlanda. E deixa o seu comentário, que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal, porque a gente vai analisar depois. E todos os vídeos aqui do canal são feitos baseados nos comentários de vocês. Segue a gente também no nosso Instagram, né, amor? Isso o mesmo. @sevaibora, os links estão aqui na descrição. E continua acompanhando a saga aqui do Se Vai Bora pelo mundo, né, amor? Exatamente. Estamos trazendo conteúdo muito bacana em outros países para poder te dar informações, para você poder ter um poder de escolha melhor ali, né, amor? Exatamente, possibilidades. Um beijo Um beijo grande. e se vai embora.